Na minha longa jornada montando computadores, eu já vi muita coisa. E hoje eu vou mostrar para vocês os principais erros durante uma montagem de PC. Mas antes, claro, já deixa aquele like aí pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo daqui pra frente. Começando pelo mais básico, né? O PC em si, ele tem algumas dicas para você saber aonde encaixar o lado certo, uma setinha e tal. A memória RAM é a mesma coisa. Nós temos um vinco nela, né? O meio dela, que na verdade não fica exatamente no meio, ela fica mais posicionada para um lado do que para o outro, facilitando assim a visão ali para você instalar da maneira correta. Porém, algumas pessoas acabam usando força demais sempre quando está instalado do lado errado e assim você acaba quebrando o slot de memória, né, seja a trava ou o slot em si, mas aí tem que ter uma força muito bruta mesmo para fazer isso, ou as memórias com dissipador de calor acaba abrindo o dissipador de calor e aí causando um dano físico, tá? Então, atente sempre a esse vínculo que tem no meio da memória. No próprio slot você vai ter ali também, né, uma separação e aí é só posicionar os dois do mesmo lado que não tem erro nenhum. A mesma coisa serve para você remover a memória. Você precisa movimentar a travinha ali, né, para soltar ali da memória, para que ela saia com facilidade. Se não, você tentar puxar sem tirar essa trava, além de ter que fazer uma força excessiva muito grande, pode correr o risco de você acabar quebrando ali a travinha ou o slot, né? Ou até mesmo você levantar o seu PC assim sem querer e deixar ele escapar e acontecer um problema maior. E quando a gente está montando o PC, muitas vezes a gente fica ansioso para terminar logo, né? Porque a gente quer usar ali, muitos estão realizando o sonho de ter um primeiro PC. Aí chega um detalhe muito importante. É um detalhe visual, mas que frustra muito, porque aí você vai ter que desmontar o PC praticamente inteiro para colocar ele, que é o espelho traseiro. Fala aí, você já esqueceu de colocar o espelho traseiro quando montou o seu PC, né? Esse espelho, você precisa colocar ele inicialmente. Tirou o gabinete, abriu a tampa lateral ali, já põe o espelho para você não esquecer. É importante não só esquecer ele, mas também evitar de colocar ele com algumas dobras que tem nesse espelho, elas ficam voltadas para cima. Se ela estiver para baixo, na hora de você colocar a sua placa-mãe, pode encaixar dentro de uma conexão USB, de uma conexão HDMI, e isso pode causar um curto-circuito, tá? Então fica essa dica aí também. Às vezes esquecer o espelho ali foi para te livrar de um problema maior, tá? Mas como os novos fabricantes aí já estão colocando a cover, né, o espelho, o I/O ali, cover já direto na placa-mãe, agora ficou difícil de você esquecer esse espelho traseiro. Então fique esperto essa linguetinha que tem ali dentro do espelho. E um fator que ocorre muito, principalmente para quem é iniciante, né, e muitas vezes ali não está muito atento ou não tem muitas manhas do jeito de pegar o processador, é na hora de encaixar ele. No caso da Intel, como os pinos estão na placa-mãe, se você deixar cair qualquer coisa ali, vai entortar muito fácil, tá? Porque os pinos são bem sensíveis. E é muito difícil de você desentortar, né? Normalmente eu utilizo ali uma lapiseirazinha para tentar desentortar, mas tem alguns casos que o negócio amassou tanto que quando você tenta desentortar, na verdade já é tarde demais, porque está tão torto que vai acabar quebrando ali um pino. E muitas vezes um pino pode fazer diferença. Pode fazer, por exemplo, o slot de memória parar de funcionar, o slot PCI Express não funcionar na conexão 16x, funcionar pela metade, ter vários inúmeros problemas que pode acontecer. Então, é importante que você pegue o processador ali com firmeza, tá? Evita de tirar aquela proteção antes, deixa para ela ser removida depois. Quando você estiver fechando o slot, ela vai saltar sozinha, tá? Assim você não vai correr o risco de entortar os pinos da placa-mãe. E lembre-se sempre da setinha, né? Tem uma setinha na ponta do processador e na placa-mãe também, para você saber o lado certo. Porque não adianta também você estar segurando o processador direito, mas do lado errado, que na hora de encaixar pode acontecer quando você fechar a trava, ele vai acabar entortando algum pino ali, tá? E no caso da AMD, né, como os pinos estão no processador, você precisa ficar ligado nisso, né, na hora de encaixar o processador e evitar de deixar cair ele no chão, né, numa altura grande e tal. Então nunca, né, pega o processador e fique assim com a altura, né, tipo, né, que a chance de dar ruim é muito grande. E lembrando que aqui nos cards você confere um vídeo completo ensinando como fazer a instalação do seu processador, cada detalhe ali minuciosamente para você não errar na hora de montar. É natural, principalmente para quem é iniciante, confundir ali a hora de encaixar os cabos. Mas o que você não pode fazer de maneira alguma é confundir o PCI Express com o conector CPU. Um tem 4 pinos, ou 4 mais 4, que formam 8, ou 6 pinos mais 2, que é o PCI Express. Até dá para você encaixar ele de forma errada na conexão CPU. O grande problema é que se você ligar o PC dessa forma, vai matar sua placa-mãe, pode matar a fonte também e levar outros componentes juntos. Olha só o prejuízo que você pode ter se você cometer esse grave erro, tá? Principalmente agora que nós temos várias placas-mãe utilizando duas conexões de energia para
o CPU e muitas fontes só vem uma única conexão de 8 pinos, as pessoas às vezes pegam aquele cabo adicional PCI Express e encaixa ali do outro lado. Não faça isso, porque apesar de fisicamente ele ser um pouco semelhante até encaixar, eletricamente é diferente o esquema elétrico ali, tá? A parte positiva, né, na conexão de cima na CPU é a invertida na conexão PCI Express. Ela foi feita dessa forma justamente para você não confundir, tá? Então lembre sempre que CPU utiliza a conexão 4+4, ele divide no meio, fica 4+4, e os PCI Express você tem o 6+2, 6 de um lado e 2 pinos do outro lado, assim não tem como você errar. Placa de vídeo usa PCI Express, CPU, né, o processador ali lá de cima usa CPU. E lembrando que aqui você confere também um vídeo completo ensinando como fazer a instalação de todos os cabos da sua fonte para montar o seu PC. E ainda falando sobre cabos, é importante que quando você tiver uma fonte modular, onde você consegue remover os cabos e coloca novamente, você tem que encaixar, né, o padrãozinho ali, 6 pinos no 6 pinos, 8 pinos no 8 pinos e por aí vai. Sempre vem, né, um manualzinho ali explicando o que é o que. Mas o que você não pode fazer nunca é pegar um cabo de outra fonte, de outro fabricante e tentar colocar na fonte que você utiliza, tá? Sendo de fabricantes diferentes, o esquema elétrico sempre muda também. Então nem sempre você consegue pegar uma conexão SATA de uma fonte X e colocar na fonte Y, porque o esquema elétrico é diferente e isso pode ocasionar o quê? Na hora de você ligar, vai inverter a polaridade, aí você vai ligar, por exemplo, conexão SATA, pode queimar o seu SSD SATA, o seu HD SATA. Se for um PCI Express, você pode queimar uma placa de vídeo, pode queimar o processador, pode queimar a placa-mãe e levar a fonte junto, ou seja, o prejuízo é muito grande. Então, nunca faça isso e evite dor de cabeça. Bom, no PC você já deve ter ouvido falar sobre pasta térmica, né? Que é um composto que a gente utiliza ali para tirar qualquer brechinha que fique entre o processador e o dissipador de calor, seja water cooler ou air cooler. É importante que na hora de aplicar essa pasta térmica você não exagere na dose, tá? Aqui é reboco, mas não é reboco porque coloca muita pasta, porque a gente espalha a pasta ali minuciosamente, deixando aquela camada bem fininha, suficiente para poder, né, tirar todo o espaço que ficaria ar ali entre o processador e o dissipador de calor, tá? Então você nem pode colocar de mais e também não pode colocar de menos, né? A gente ouve alguns livros, alguns artigos, né? Um grãozinho de arroz ali no meio é o suficiente, porque muitas pastas elas são molinhas, né? São líquidas, então na hora de você aplicar força ali no dissipador de calor, vai fazer a pasta espalhar por si só, tá? Como eu utilizo pastas térmicas que são mais densas, né, mais grossas, eu gosto de espalhar justamente porque nessa pressão ela não ia espalhar por completo. E outro detalhe muito importante, alguns fabricantes colocam um plástico de proteção na parte de cobre do dissipador, seja no water cooler ou no air cooler, né? Tem um adesivo escrito lá, remova isso antes de utilizar. Eu, erroneamente, já na correria ali, na pressa, acabei esquecendo. E aí você vai olhar no HW Monitor lá, a temperatura em idle tá 80 graus, você fala, 80? Como assim? O fan tá girando? O que que tá acontecendo? E era isso, tá? Então, remove o plastiquinho, aplica a pasta térmica na camada correta, que vai dar tudo certo. A maioria dos gabinetes, a fonte de alimentação vai na parte inferior dele, né? E geralmente tem uma cover protegendo ali para ficar uma coisa mais bonita. Na parte de baixo do gabinete tem furações específicas ali no compartimento da fonte, justamente para que o fã dela consiga puxar o ar mais fresco do ambiente para refrigerar a própria fonte, tá? Mas o que você não deve fazer é colocar essa fonte virada ao contrário, onde normalmente na parte superior vai estar fechada, sem muito espaço, né, para aquela fã conseguir puxar um ar para refrigerar a fonte, tá? Salvo em alguns casos, tem algumas fontes que têm iluminação RGB, né? E aí o gabinete, de repente, você não está usando componentes que consumam tanta energia, que não geram tanto calor, aí não tem problema, assim, é uma questão estética, dá até para passar isso. Mas é melhor você colocar a fonte virada com a fã para baixo ali, onde tem o compartimento correto, com a furação certinha para puxar esse ar. E não só por uma questão de refrigeração, mas também pode te salvar de alguns perrengues, né? Como, por exemplo, você deixar cair um parafuso dentro da fonte de alimentação, que vai dar um baita de um trabalho para você conseguir remover. Em alguns casos, se esse parafuso ficar preso dentro da fonte, vai te obrigar a abrir ela, e se ela estiver dentro da garantia, você vai ficar com a garantia invalidada. Então, evite esse tipo de problema. Normalmente as placas-mãe utilizam de 4 a 9 parafusos, vai depender muito do tamanho dela. E tem gente que não gosta de colocar todos os parafusos, tá? O parafuso serve justamente para fazer a fixação adequada da sua placa-mãe no seu gabinete. E debaixo da placa-mãe você vai ter um parafuso chamado de stand-off, que serve justamente para dar uma altura, né, da placa-mãe em relação ao chão do gabinete, né, ao chassi do gabinete, evitando curto-circuito e outros problemas, tá? Sem esse stand-off você não vai conseguir colocar todos os parafusos para
fixar a sua placa-mãe. Então, é importante que você olhe aonde está a furação, né, na sua placa-mãe e posicione esse stand-off justamente na furação que tem no gabinete. Alguns têm até a marcação, a letra A, né, para você entender quando é a ATX, a letra B, quando é ITX, a letra C, EATX e por aí vai. Só você ver o esqueminha de furação da sua placa-mãe e colocar no gabinete que não tem erro algum. Como o HD ele é mecânico, ele tem ali um disco que fica girando ali de 5.000 até 10.400, 900 RPM, né? E tem uma agulha também que serve para fazer a leitura, né, dos setores ali do disco. Se você deixar esse disco inclinado, vai forçar com que a agulha, né, trabalhe de uma maneira incorreta. Ou de repente ela saia da posição, então não vai conseguir fazer a leitura, ou até mesmo fique forçando ainda mais a forma com que o disco ele gira. Você tem que deixar esse disco sempre ou no ângulo de 90 graus, reto, ou ele aqui, né, na horizontal, reto, ou até mesmo de cabeça para baixo, mas tem que estar reto, mas nunca você pode deixar inclinado dessa forma, ou um pouco mais assim, ou um pouco mais assim, justamente para evitar esse desgaste aí desnecessário que pode ocasionar pela posição incorreta dele. Se tem algo difícil para quem está iniciando na montagem de PC, é os cabos do painel frontal, né? Eu, quando comecei a montar PC, eu ficava ali olhando o manual, não entendia inglês direito e olhava o positivo, o negativo, é aqui. Tinha uma dificuldade do caramba, passava horas para conseguir colocar. E hoje coloca até de olho fechado assim, já sei até o posicionamento. É importante você dar uma olhada no manual, né? Existe um padrão que a indústria utiliza, né? Então você vai ter ali o conector power de energia em cima, o reset embaixo, o HD LED aqui e o Power LED em cima, que inclusive até hoje eu não entendo porque o Power LED ainda coloca 2 fios separados, sendo que os gabinetes não utilizam mais 3 pinos como era antigamente, né? Usa 2 pinos juntos, aliás, era 2 pinos mais separados, tá? Então, podia mudar isso aí, né? Coloca um conectorzinho de 2 pinos mesmo ali, já facilita, porque já basta ter que colocar 4 grupos de fios e ainda um deles é separado. Aí dificulta mais ainda, né? Inclusive, um dos vídeos mais famosos aqui do canal é este aqui, ensinando como colocar os conectores do painel frontal do seu PC. Esse vídeo teve muita visualização, não foi à toa, porque as pessoas realmente têm uma dificuldade muito grande para colocar esses cabos no painel. Se tem algo que pode deixar a gente desesperado depois de montar um PC e vai ligar e não funciona, é a energia. A gente aperta o botão e não tem nada funcionando, não tem luz ligada, não tem nada. Aí dá a impressão que o quê? A fonte está queimada, coloquei o painel frontal errado, mas você já verificou tudo e está tudo certinho. Mas e aquele botãozinho que fica na fonte? Você viu se ele está posicionado para o lado certo? Existe 2 desenhos, uma linha e um círculo. O lado para passar energia seria o lado da linha, tá? Então ele tem que estar pressionado para o lado da linha, indicando, né, a passagem de corrente ali. E claro, o básico, né? Verifica se o conector de energia tá ligado de fato na tomada. Outro detalhe importante, hoje em dia é difícil da gente encontrar fontes assim, mas antigamente era mais comum. Antigamente que eu falo não é 20 anos atrás não, é coisa de 3, 4 anos atrás, tá? Fontes com chaveamento, que é aquele 110 ou 220, né? Alguns lugares do Brasil a gente tem a tomada padrão 110 ou 115, dependendo de onde você mora, como você entende aí. E outros lugares é 220 ou 230 volts, tá? Então era importante quando vai usar no 220 você mudar a chavinha de 115 para 230, porque se você tentasse ligar, ia dar um pipoco ali na fonte, ia tomar um susto, quase um ataque cardíaco assim, mas eu já passei por isso, já foi momentos emocionantes, ainda bem que as fontes são bivolt hoje, a maioria verifica se é bivolt, tá? Tem algumas fontes que inclusive não é chaveada, mas só funciona 220. E aí ela até liga, porém não vai passar a energia da maneira correta, porque o esquema elétrico ali vai estar diferente, tá? Então dá uma olhadinha nesses detalhes aí. E o maior pecado de todos na hora da montagem de um PC é você montar um PC top e não colocar um SSD. Não faça isso. Coloque um SSD, seja uma conexão SATA, seja uma conexão M.2. Nós temos novas tecnologias, principalmente o Windows 11, ele vai aproveitar muita velocidade do seu disco. Quanto mais veloz ele for, melhor para o seu sistema, tá? Então, use um SSD para você evitar de ter problemas de disco de 100%, né? Que muitas vezes acontece quando a gente instala o sistema operacional no HD. Isso deixa o sistema lento, travando. Aí você pensa, pô, tô com um i9, um Ryzen 9 aqui, uma 3080, né? E o meu PC tá estranho, tá lento, gastei dinheiro à toa. Não, esqueceu de colocar um SSD mesmo, tá? Então, coloca o SSD, instala o sistema no SSD, que você vai ver que tudo na sua vida vai ficar mais rápido. Bom, galera, muitos anos de experiência e alguns minutos de vídeo, né? Tenho certeza que não tem como você errar agora daqui pra frente, hein? Mas é claro, deixa aqui nos comentários qual foi a maior que você já fez no PC. Deixa aí pra gente saber, dá boas risadas
Quem sabe no Emerson BR Responde a gente também vai dar uma lida em algum desses comentários, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra gente. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembrando sempre do aplicativo do KaBuM para você realizar suas compras com muito mais conforto, segurança e comodidade, tudo na palma da sua mão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!